Confirmado o primeiro caso de morte por raiva humana na região. Comissão especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma da Previdência, voltou a se reunir. Reunião na Unesc debateu vinda do serviço aeromédico para Criciúma. Ar-condicionado ligado no inverno pode trazer danos à saúde. Vereador solicita a presença do prefeito Clésio Salvaro na Câmara para falar sobre rompimento de contrato com a Casan. E ainda, quem não votou nas últimas 3 eleições tem até segunda-feira para justificar a ausência nas urnas. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. De quarta-feira, 8 de maio de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Gerência Regional de Saúde confirmou o primeiro caso de morte ocasionado por raiva humana na região. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou no início dessa semana a primeira morte por raiva humana no estado em 38 anos. A vítima foi uma mulher que morava em Gravatal, em uma área rural do município. Segundo o gerente regional de saúde de Criciúma, o caso levanta um alerta. Exatamente, até porque o último caso de raiva em humano em Santa Catarina foi em 1981. A Vigilância Epidemiológica do Estado, bem como dos municípios, vem sempre monitorando todos os agravos, que a gente tem em Santa Catarina. E agora, com esse caso confirmado de forma laboratorial, então ficamos em alerta. Com o caso registrado em Gravatal, a Vigilância Epidemiológica do Estado realiza medidas preventivas para evitar a proliferação da doença. O primeiro passo foi, através da Vigilância Epidemiológica do Estado, reunir as autoridades locais de saúde. Na última segunda-feira estivemos em Tubarão, reunidos para abordar as estratégias que irão ser feitas na comunidade. O primeiro fato é agora reunir uma equipe de profissionais da área da saúde, também como estudantes de veterinária, para que a gente possa fazer, num raio de 5 quilômetros, onde foi ocorrido o caso, a vacinação em todos os cães e gatos, tanto domésticos quanto de rua, para que possa ser ampliada a prevenção. O gerente conta que Santa Catarina é um dos locais considerados livres da raiva em localidades urbanas. Antes da morte da mulher, que aconteceu no dia 4 de maio deste ano, o último caso tinha sido registrado no município de Ponte Serrada, em 1981. Já as últimas mortes de animais com raiva foram registradas nos anos de 2006 e 2016. Agora, com essa morte em Gravatal, toda a população deve ficar atenta. Todo animal, você deve verificar a mudança de comportamento, a mudança de hábitos, principalmente a agressividade. O animal que se é dócil, se torna agressivo, você tem que ficar muito atento. E quem for mordido, arranhado por um cão, por um gato, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. Aos humanos, o vírus é transmitido principalmente por cães e gatos. O vírus ele está presente na saliva, e com a mordida aí efetiva realmente a transmissão. O caso de raiva humana registrado no estado reforça a importância da prevenção contra essa e outras doenças. O gerente lembra então da vacinação, melhor forma de imunizar a população contra vários vírus. O Brasil conseguiu erradicar inúmeras doenças que levavam ao óbito, sequelava crianças, como difteria, coqueluche, a própria paralisia infantil, sarampo que está retornando. E é somente através da vacina que a gente pode se proteger. A vacina é realmente eficaz, Se a gente hoje vive mais é por conta das vacinas. Então é muito importante que você, pai, você, mãe, observe a caderneta de vacina do seu filho, coloque em dia, não vai atrás de fake news. Se tiver dúvida, procure um profissional da área numa unidade de saúde para tirar as suas dúvidas. Agora nunca vá atrás do WhatsApp, daquilo que está no Facebook. Procure a autoridade de saúde para realmente tirar
tirar a sua dúvida, né? E é comprovado que a maneira mais eficaz de prevenção é através da vacina. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma da Previdência, voltou a se reunir. Foi o segundo encontro do grupo, mas a primeira reunião de trabalho de fato. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa da apresentação da proposta. A expectativa era para saber como seria o andamento dos trabalhos. O relator da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB, na primeira sessão adiantou e logo no início apresentou o cronograma. Estão previstas 10 audiências públicas que vão ser realizadas até maio. Essas audiências públicas, ao nosso ver, contemplam bastante os temas relacionados na PEC. Nós pretendemos encerrá-las no dia 29 de maio, é uma quarta-feira. Pretendemos fazer as audiências públicas durante 3 dias por semana, esse mês todo. E como vocês podem observar, começaríamos amanhã com a apresentação geral da PEC, na qual o presidente e os coordenadores definiram com a presença de membros do governo. Pouco antes do início da audiência, o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos, do PR, já tinha se encontrado com lideranças partidárias da oposição, que prometeu não obstruir os debates. Nós precisamos, de fato, aprofundar o debate e a oposição quer debater, não vai obstruir os debates. Nós queremos ir longe no debate. Só o debate macroeconômico tem que gastar mais tempo aqui. O setor produtivo tem que dizer para a sociedade se é a reforma de fato que vai resolver o problema do emprego e da economia brasileira. Ainda assim, Ramos teve dificuldade para iniciar a votação dos 125 requerimentos que até o momento foram apresentados. A maioria era de pedidos para a inclusão de nomes a serem convocados durante as audiências. Meus amigos, deixa eu fazer uma sugestão. O plano de trabalho não vai ser colocado em votação. Se nós não tivermos bom senso, eu vou ser forçado a fazer o que eu não quero. Encerrar a discussão do plano de trabalho e entrar no requerimento. Porque eu não vou permitir que a gente passe a tarde inteira aqui discutindo o plano de trabalho. Então, assim, não, eu quero ter todo o bom senso. Ficou decidido que a primeira audiência da comissão especial será nesta quarta-feira, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, que irá acompanhado de técnicos da pasta. Acho bom sempre ele vir. Eu acho que o Paulo Guedes é o ministro da Economia, tem a Secretaria da Previdência que é relacionada a ele. Eu acho até necessário que ele venha. Hoje foi confirmada a presença dele para amanhã, eu acho bom que ele venha. Com isso, parlamentares que apoiam a reforma pediram para que dessa vez haja respeito ao ministro. O que se fala aqui não pode ser que nem moleque, que nem criança, ir lá no plenário e dizer que quem votou na reforma era a favor de ganhar 40 milhões, queria recursos. É uma postura incabível de moleque. A gente tem que tratar as coisas com seriedade. E eu espero que realmente amanhã o ministro seja tratado com dignidade, como não foi da última vez. Vale lembrar que durante a visita de Guedes na Comissão de Constituição e Justiça, em abril, houve confusão e muito bate-boca. O deputado do Partido dos Trabalhadores, Zeca Dirceu, chegou a chamar o ministro de tchutchuca e acabou tirando do sério o chefe da pasta de Economia. Depois dessa quarta, os debates seguirão, mas com diferentes temáticas. O deputado Darcísio Peronde solicitou que, durante a audiência que irá abordar a Previdência para mulheres, fossem chamadas pessoas que falassem a respeito das consequências de uma não aprovação da proposta. O presidente da comissão espera concluir essa etapa das audiências públicas até este mês de maio, para então, enfim, iniciar a discussão do texto em junho. A comissão especial analisará o mérito da proposta, que poderá sofrer alterações. 13 legendas já manifestaram interesse em mudar o texto. Para que a proposta seja aprovada pelo colegiado, ela precisará de, no mínimo, 25 votos favoráveis. Se aprovada na comissão especial, a proposta seguirá para o plenário da Câmara, onde será submetida a 2 turnos de votação e exigirá pelo menos 308 votos. Caso isso aconteça, o texto seguirá para o Senado.
Um dos pilares da proposta é o fim da aposentadoria somente por tempo de contribuição. Os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público terão idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens. O governo alega que a iniciativa vai combater as aposentadorias precoces, que beneficiam principalmente os mais ricos, que atualmente se aposentam mais cedo. O ministro Paulo Guedes afirma que, se a reforma for aprovada como foi enviada para o Congresso, o Brasil vai economizar em 10 anos mais de R$1 trilhão. A seguir, reunião na Unesc debateu vinda do serviço aeromédico para Criciúma. Um encontro realizado na Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, reuniu lideranças da região para debater a vinda do serviço aeromédico para Criciúma. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A implantação de um serviço aeromédico em Criciúma para atender toda a região sul do estado está cada vez mais próxima de virar realidade. O assunto foi discutido na primeira reunião realizada por uma comissão formada pelo Serviço Aeropolicial, o SAER, Corpo de Bombeiros, SAMU, a SIC, Unesc, associações dos municípios, a ANREC, a MESC e a Murel, e pela Câmara de Vereadores. A iniciativa partiu do vereador Tita Belloli. A MESC, então, foi muito produtiva. Essa é uma bandeira que a gente vem trabalhando há muito tempo, que é a questão do aeromédico. E com certeza agora, com a união de forças, a gente vai conseguir tirar do papel. A ideia é implantar o serviço aeromédico no SAER, que atua desde 2016, principalmente na segurança, mas que pode absorver esses atendimentos. O SAER atende prioritariamente as questões policiais, ou seja, auxiliando a Polícia Civil em operações policiais, a Polícia Militar na busca e perseguição a criminosos, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal também, no caso da Rodoviária Federal nas questões das BRs, na Polícia Federal em operações. Então, de forma plena, no que diz respeito à operação policial, o SAER está bem servido. O que nós estamos buscando é esse plus, o atendimento aeromédico, ou seja, precisamos ter na base do SAER um médico e enfermeiro para que possamos fazer o atendimento primário, ou seja, levar de forma mais ágil um médico para o local do acidente e, a partir daí, o médico entendendo essa necessidade de deslocamento rápido também para um centro de referência, ou seja, a rapidez do médico estar no local do acidente e a rapidez do deslocamento da vítima até um centro de referência com os maiores suportes para ter um atendimento adequado. Da primeira reunião já saíram alguns encaminhamentos para implantar definitivamente o serviço na região. O primeiro encaminhamento, como o SAER já funciona com aeromédico em Chapecó, então a gente vai montar uma comissão aqui em Criciúma, a nossa comissão, para ir até Chapecó, buscar as informações, a questão de convênio, como funciona o aeromédico, para trazer para a nossa reunião aqui da comissão, para a gente poder estar discutindo e ampliando esse serviço. Um levantamento feito pelo SAMU dá uma ideia dos custos para implantar o serviço aeromédico na região sul do estado. Os gastos para equipar essa aeronave giram em torno de R$120 mil. Esse é um valor único. Há também o custo mensal para a folha de pagamento, que fica entre R$80 e R$90 mil. A comissão discutiu também a questão da qualificação dos profissionais para atuarem no serviço quando implantado. A Unesc deve discutir a possibilidade de implantar especializações voltadas ao aeromédico. É muito importante, né? Quando a gente conversou com a nossa reitora Luciane Sereta, explicando para ela a importância que é um serviço aeromédico na região, ela se colocou totalmente à disposição. Estamos aqui na Unesc fazendo a reunião, porque a gente entende que aqui existe um curso de medicina, um curso de informática e pode contribuir bastante para a gente poder estar implantando esse serviço aqui na nossa
região que não atende só Criciúma. É bom deixar bem claro, atende desde Passo de Torres até Imbituba, então são 50 municípios. E é salvar vidas, né? Eu acho que isso que é o importante, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente pede que nunca aconteça com a gente, mas que se acontecer, tem uma aeronave, tem pessoas especializadas para fazer o primeiro socorro e um atendimento primário. Além da implantação do serviço aeromédico, a comissão discutiu ainda outros 2 assuntos relacionados ao SAER: a localização do hangar e a aquisição de uma aeronave própria. Acho que sim, essa comissão ela pode ter outros encaminhamentos. Um deles é a questão do local. O local onde ele está hoje está totalmente insalubre, local realmente que não absorve mais a demanda. Então, essa questão do local, vamos definir para o aeroporto de Eumício Freitas ou será no Parque dos Imigrantes. É um encaminhamento que tem que ser seguir e fazer a coisa acontecer. E o outro é a questão da aeronave própria, né? Eu acho que os nossos senadores, deputados federais, eles têm um valor significativo de emendas que pode destinar aí 13 milhões de reais e nós vamos solicitar a eles, dia 24 eles estarão aqui, né, solicitar que eles destinem uma emenda para a compra de uma aeronave própria. Então deixará o governo de pagar aluguel e aí teremos essa definição. Então, são encaminhamentos importantes que eu vejo que dá para fazer e tem que correr atrás e fazer a coisa acontecer. O verão acabou, mas o calor não foi embora. Então, o ar-condicionado, mesmo sujo, continua ligado em muitos lugares, provocando divergências. Mesmo sabendo que pode fazer mal à saúde, tem gente que não abre mão de uma temperatura de inverno, qualquer que seja a estação do ano. É só o Fábio chegar no escritório e a temperatura diminui. O mesmo acontece no carro e em muitos lugares por onde ele passa. O jornalista confessa, é um viciado em ar-condicionado. Eu durmo com ar-condicionado, eu venho para o trabalho no carro com ar-condicionado e aqui na sala o ar-condicionado fica ligado no frio, no calor, chuva, sol, tá ligado. Agora o outro lado. A Elisângela, que trabalha na mesma sala, diz que traz blusa todos os dias para suportar as baixas temperaturas. Como é que é essa convivência, então, equilibrada? Diálogo, né? Diálogo é a base de tudo. Então, assim, o Fábio é uma pessoa muito querida, muito compreensiva. Então, ele vê quando eu tô, assim, mal, começando a ficar roxa, com dor de cabeça, a gente consegue entrar num equilíbrio. E esse aparelho está cada vez mais presente na vida do brasileiro. No último verão, as vendas de ar-condicionado aumentaram 80% no país. Mas junto com a popularização aparecem alguns problemas, principalmente o aumento das doenças respiratórias, como os casos de asma e rinite. O ar-condicionado, para refrigerar o ambiente, ele tira a umidade do ar. Então, o ambiente refrigerado por ar-condicionado, ele tem uma baixa umidade relativa do ar. E isso, então, dificulta o nosso nariz para exercer a função correta de aquecer, umidificar e filtrar o ar que está indo para o pulmão. Então, consequentemente, as pessoas que já têm uma predisposição, como aquelas pessoas que têm asma, as pessoas que têm rinite, eles têm uma maior dificuldade de realizar uma função adequada do aparelho respiratório. E o Fábio, que gosta tanto de ar-condicionado, sente um dos efeitos colaterais quando acorda. Eu sei que isso é um ponto prejudicial do ar-condicionado, que o ambiente fica extremamente seco, né? Em contrapartida, eu tenho muito calor, então eu não consigo dormir sem. Então, entre acordar e beber água e dormir com calor, prefiro acordar 2, 3 vezes de madrugada e tomar água. Quanto mais baixa a temperatura, maior é o risco para a saúde, principalmente quando a pessoa sai de um lugar com ar-condicionado e sente o calor de outro ambiente. Se a gente tem uma temperatura externa 35 graus mais ou menos, a gente nunca deve colocar 17 graus a temperatura interna, e sim aproximadamente 23, 24 graus para ficar agradável sem uma responsividade da via aérea. Esse período do ano é considerado o mais crítico. Entre os meses de maio e agosto, aumenta o número de internações hospitalares por problemas respiratórios. Isso acontece porque, com o tempo mais frio, o ar fica mais seco. E também aumenta o número de pessoas que convivem juntas em ambientes fechados. Por isso é fundamental fazer a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Para a gente ter uma ideia dessa importância, eu vou mostrar aqui, ó. Essa tela foi retirada de um aparelho que passou pela limpeza. E ao lado a gente pode ver uma outra tela, que foi retirada de um outro aparelho sem manutenção. Eu vou passar o pano aqui agora e mostrar para vocês, ó. Toda essa sujeira pode acabar no nariz de uma pessoa.
Essa empresa faz a manutenção e limpeza de ar-condicionado. O engenheiro afirma que o ideal é que o aparelho seja higienizado a cada 30 dias. Além da saúde, o procedimento também vai ajudar a economizar energia e aumentar a vida útil do aparelho. Por que é tão importante fazer a limpeza periódica desse aparelho? Podemos resumir em 3 principais aspectos, tá? O primeiro é a saúde, né, que é muito importante, né? A pessoa tem que prezar pela qualidade do ar que tá respirando, né? Então o ar-condicionado ele tem essa função, né, de eliminar as impurezas que são captadas do ambiente. A segunda é com relação à vida útil do equipamento, né? O equipamento ele acaba operando, quando ele está sujo, operando com mais forçado, né? E ele acaba tendo um consumo maior de energia elétrica também. Então esse seria o terceiro motivo. A seguir, o vereador solicita a presença de prefeito na Câmara para falar sobre rompimento de contrato com a Casan. O vereador Ademir Honorato solicitou a presença do prefeito Clésio Salvaro na sessão de terça-feira da Câmara Municipal. A pauta era o possível rompimento de contrato entre Criciúma e Casan. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, esteve na Câmara de Vereadores nesta terça-feira para falar sobre a possibilidade de rompimento do contrato do município com a Casan. Ele foi convidado após a aprovação por unanimidade de um requerimento do vereador Ademir Honorato. A intenção de trazê-lo aqui foi o seguinte, a princípio esse assunto estava mais lá resumido ao passo municipal, né? E com as discussões que começou a haver, aí a gente tinha que ter mais informações, né? Nós somos aqui representantes do povo, então por isso, aí trouxemos o Paulo Meller, e assim veio vários outros, né? Foram trazidos para cá e perguntados, e por último, para presentear, né, para a gente ter a explicação lógica do próprio prefeito. Então, pelo requerimento, a gente fez o convite para ele vir até aqui para nos responder e nos dizer as intenções dele, né? A necessidade de buscar esclarecimentos do prefeito partiu, segundo o vereador, de algumas dúvidas jurídicas em relação à mudança, caso haja o rompimento do atual contrato. A preocupação maior é que hoje nós temos um avalista, que é a Casan, né, que é o estado de Santa Catarina. Em rompendo, o município que vai ficar responsável pela manutenção, certo? Se hoje, né, o município, às vezes o executivo diz que está, em certos momentos, ruim financeiramente, como é que vai dar continuidade naquelas ampliações? Hoje, nós temos lá a ampliação, ao término da ampliação da Próspera, né, que vai custar mais 20, 30 milhões. Temos lá o São Luís, que está aprovado para começar, e já foi parado tudo por causa dessa insegurança jurídica. Então, são problemas que vai acontecendo. Assim, nós temos um padrinho rico, que é o Estado, certo? O governo do Estado, todo o Estado. E depois nós vamos ter só o município. Será que ele vai ter condições? Nós temos já vários assuntos que, em cidades que são cuidadas pelo SAMAI, eles têm muito menos quantidade de áreas de tratamento de esgoto do que a própria Casan. Entre os questionamentos feitos ao prefeito pelos vereadores está o custo com equipamentos na implantação de uma nova empresa. Isso, conforme até dado pelo Pedro Aljor, né, que ele diz que tanto a barragem e a estação de tratamento de água potável é pertencente à Casan. Então, o município vai ter que comprar água da Casan, normalmente, distribuir e ter o custo dela. Eu acredito que isso pode até aumentar. E sobre os valores desse recenseamento, levantamento, já tem um valor prévio de 200 milhões do custo do patrimônio que a Casan tem aqui instalado, certo? E conforme a lei 8987, nos seus artigos 36 e 37, que fala da cláusula de reversão do contrato, né? E tem que saber qual o interesse público. E na outra 11.445, no seu artigo 58, ele diz bem certinho que esses valores têm que ser pagos em 4 anos consecutivos, o valor já somado, ou seja, então, são 50 milhões ao ano, em 4 anos consecutivos. Aí a pergunta é, o município fez previsão para isso? O município tem capacidade de pagar isso? Como vai ficar as futuras ampliações que, de repente,
tem que dar aquela continuidade. E daí? Conforme o vereador, apesar de esclarecidas as dúvidas, o rompimento do contrato com a Casan ainda precisa ser muito discutido. Tudo certo, mas nada resolvido. Os questionamentos a gente não teve resposta, né? Temos a garantia dele, a garantia. Mas assim, eu estou aqui nesse mandato, o prefeito também está, podemos ficar mais um mandato, não sei, né? A população que vai dizer, e daí, como é que fica? De repente pode ser trazido um problema agora e o futuro, como é que fica? Então, nessa preocupação de chamar essas autoridades, essas pessoas aqui na Câmara, é para isso, para dar luz e conhecimento à população, para amanhã depois, quando eu sair daqui, eu não fui indagado na rua, dizer que eu fui incoerente, que eu não chamei, que eu não avisei. Então, nós estamos aqui para dar a visibilidade, né, aos assuntos. O próximo passo agora sobre esse assunto, segundo o vereador, é chamar a direção da Casan para uma conversa. Porque até o momento eles estavam negociando, a Casan, o governo e o prefeito, que estavam na ideia dos royalties, né, dos 5%, 10%, e chegou em 7%. 7% já é um bom valor de retorno para o município. 7% significa praticamente R$600 mil mês, ou seja, 7 milhões ano. Isso, se nós botarmos em conta, praticamente, vamos supor, você tem 12 mensalidades por ano. Praticamente você, com esse desconto aí, já praticamente você vai ter desconto de uma mensalidade, se nós pensarmos assim. São 7 milhões, isso está sendo retirado de onde? Do bolso do povo. Né? Então, o questionamento também que eu fiz em cima disso do prefeito foi esse assunto. Em o senhor revertendo, né, tirando a Casan e fazendo esse rompimento e botando o SAMAI, você vai dar o que você está pedindo, que o que o prefeito está pedindo? 10% de desconto, certo, na tarifa d'água e 40% na tarifa do esgoto. Aí, então, o que acontece? Em ele rompendo, você vai fazer isso para nós? Porque aí sim, nós não podemos discutir. Agora, não adianta ele, de repente, ele romper e continuar tudo como está. O baile, a música continuar no mesmo toque. Agora um aviso importante. Quem não votou nas últimas 3 eleições tem até segunda-feira para justificar a ausência nas urnas. E é bom ficar atento. O cancelamento do título traz alguns contratempos ao eleitor. Veja agora como resolver essa situação. As últimas eleições foram em outubro do ano passado. Quase 7 meses após o pleito, ainda tem gente com pendência com a Justiça Eleitoral. São os eleitores que não votaram e nem justificaram a ausência nas urnas por 3 eleições consecutivas e poderão ter o título de eleitor cancelado. Quem está com débitos eleitorais é bom ficar atento. O cancelamento do título traz alguns contratempos para o eleitor. Você não pode tirar ou renovar um passaporte, você não pode tirar sua carteira de identidade. Se você passar no concurso público, vai dificultar você assumir o seu cargo. Então, existem algumas implicações que é melhor que o brasileiro se antecipe, consulte a sua situação e evite que o seu título seja cancelado. E não é só isso. A pessoa que tiver o título cancelado ainda poderá ter outros impedimentos. Se for servidor público, corre o risco de não receber salário. Não pode participar de concorrência pública ou administrativa. Não pode pegar empréstimos em bancos estatais. Fica proibido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Fica impossibilitado de praticar qualquer ato que exija quitação do serviço militar. Não consegue emitir certidão de quitação eleitoral e fica impedido de obter qualquer documento de repartição diplomática a que estiver subordinado. E para evitar que isso aconteça, o eleitor tem até a próxima segunda-feira, dia 6 de maio, para regularizar a situação. Quem estiver com pendência precisa ir a um cartório eleitoral mais próximo, levar um documento com foto, comprovante de residência e o título de eleitor, além de pagar uma multa de R$ 3,50 por cada turno. É importante lembrar que cada turno de um pleito corresponde a uma eleição e que eleições suplementares também contam para efeito de cancelamento. Um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que 2.600.000 pessoas estão irregulares na Justiça Eleitoral. Só que apenas 84.596 eleitores procuraram os cartórios para tomar as providências necessárias.
97% dos brasileiros que se enquadram na irregularidade precisam se apressar para não ter o título de eleitor cancelado. Caso o eleitor tenha dúvida quanto à regularização do título, a consulta é simples e gratuita no portal do TSE. Também é possível fazer a consulta pelas redes sociais. Se ela não estiver regular, vai aparecer que ele tem uma pendência de multa. Ele acessa, pega o boleto da multa, paga e comparece ao cartório, com a multa impressa, com um comprovante de pagamento, um comprovante de residência, um documento oficial com foto e, se ele ainda tiver em mãos, o seu título eleitoral. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.